Não adianta amar a sua carreira se você nem é boa no que você faz. Olá, meu nome é Wagner Steffen e eu ajudo as pessoas a encontrar, aceitar, para então perseguir seus objetivos de carreira. E hoje a gente vai dar continuidade a essa minissérie dentro da série de planejamento e propósito de carreira que a gente está fazendo, que é os 3 passos aí para uma carreira melhor. E hoje o assunto vai ser maestria. Por que eu escolhi esse nome, né? Geralmente quando eu explico, né, as 3 características de uma carreira melhor para os meus clientes, normalmente, né, eu falo você amar, você ganhar dinheiro e você ser boa no que você faz. E eu escolhi esse nome maestria, né, essa palavra, para eu dar um sentido, na verdade um significado um pouco mais completo para o que eu quero dizer, né? E o que você tem que entender sobre uma carreira melhor é o que eu falei. Você precisa ganhar o dinheiro que é suficiente para você, né? Semana passada a gente falou sobre como o dinheiro ele é íntimo, né? E como é uma coisa que você tem que refletir bastante, né? O que você quer ganhar, quanto você quer ganhar, não é o máximo possível, mas sim realmente, né? O que é dinheiro, quanto é muito dinheiro para você. Você tem que gostar do que faz, né? Semana que vem a gente vai falar sobre amor na carreira, eu vou dar vários exemplos, né, relacionando amor romântico e amor na carreira, mas a gente também tem que ser bom no que a gente faz. Então maestria é claro que tem a ver com ter domínio sobre um determinado conhecimento, sobre uma determinada tarefa, sobre uma determinada habilidade, mas tem muito mais a ver com conhecimento e com interesse genuíno naquilo. Porque aqui, né, quando a gente fala de maestria, fala em ser boa no que você vai fazer, a gente tem que entender uma coisa que ela é muito... que as pessoas não entendem muito, tá? Que é que não necessariamente você precisa nascer bom em uma coisa, tá? Ou ter uma coisa, momento varinha mágica do Harry Potter, né? Onde tudo se encontra e as coisas brilham e você sabe que aquela é a coisa que você tem que fazer pro resto da vida. Não é assim que funciona o conhecimento. A gente tem sim algumas predisposições genéticas a determinados aprendizados, mas isso não quer dizer que você, dentro da sua vivência, dentro da sua história, você não tenha desenvolvido interesse por coisas que às vezes não tem essa coisa genética. E tudo bem. É difícil dizer, é difícil, não tem um consenso científico sobre isso, mas é muito difícil você ser geneticamente incapaz de fazer algo, tá? Com exceção de uma questão física ou com alguma questão de deficiência mental ou de deficiência física, normalmente você não tem uma incapacidade de obter determinados conhecimentos, tá? Então, quando eu falo assim que um dos fatores de uma carreira melhor é a maestria, a gente precisa entender que ela é dos 3, ela é a mais simples de você mudar. Como assim mudar? Você não precisa... Quando a gente fala de amor, o amor vem do coração, uma coisa que você sente, uma coisa quase subjetiva. Então você amar o que você faz é uma coisa que varia muito de uma pessoa para outra e que dificilmente você consegue mudar amores. É uma coisa que você sente. E quando a gente fala de dinheiro, como eu disse, é uma questão que você precisa relacionar de acordo também com vivência, experiência, o que você quer da sua vida dali a um determinado tempo. Porém, quando a gente fala de maestria, dá para você se tornar boa em determinada conhecimento, determinada habilidade, certo? Então, pode ser que você fale, putz, eu amo ensinar, eu amo não, desculpa que amor é semana que vem, mas você fala, eu me interesso muito por ensinar, eu quero trabalhar com isso vai me dar o dinheiro, mas eu nem falo bem em público, não sei falar, não é uma coisa pra mim, e eu não faço ideia de como eu preparo uma aula, de como eu conduzo uma sessão de aprendizado, não uma aula, eu não faço ideia. Tudo bem. Das 3 coisas que você já ama, né, já tem um interesse muito forte, gosta muito daquilo, e você já tem esse fator financeiro já
arrumado, vamos dizer assim, então o ser professor vai me dar o sustento que eu necessito. Então, obter o conhecimento, as habilidades, é a parte mais fácil de mudar. Por quê? Porque tem faculdade para isso, tem curso, tem livro, você pode se tornar uma professora autodidata e começar a dar aula sem necessariamente precisar de uma faculdade. E aí, depois, conforme você for sentindo a necessidade, você pode ir atrás dessa faculdade, desse aprendizado formal. Mas você pode até ser autodidata. O conhecimento, ele é muito... eu sei que as pessoas acham que não, mas o conhecimento hoje em dia ele é bastante abundante. Tem muito. A habilidade de hoje é mais uma curadoria, né? Aonde eu vou obter conhecimento? Em que livros? Em quais... em que tipos de ambientes eu quero ter esses conhecimentos? Você decide isso e você vai ter ajuda de pessoas. Então, se você quer ser professora, por exemplo, corre atrás de algumas das professoras que você teve. Vê o que elas têm a dizer, como elas aprenderam, que tipo de cursos e livros e temas elas se interessam. E pede ajuda. As pessoas estão dispostas a te dar o conhecimento. Tá? E quando você precisar de um diploma, de papel que certifique você, aí você corre atrás, você pode começar antes disso. Então, isso que eu quero que vocês entendam é que o conhecimento ele é bastante abundante. Você consegue obter das 3 características, a maestria é a mais fácil de você obter. E é a mais técnica também. Ter esse interesse e essa vontade de aprender, ela... na minha opinião, é a parte mais importante. O obter o conhecimento se obtém, como eu disse, é abundante. Mas você precisa refletir se para determinada habilidade, ou, vamos lá, né, começando, para determinada profissão que você gosta, ou profissão, ou trabalho, enfim, que você goste, tenha um amor, nossa, eu quero muito, isso me dá propósito, né, me dá paixão, eu quero aquilo. E aí você também resolve, esse trabalho vai me dar o dinheiro que eu quero na minha vida. Para você obter o conhecimento, você precisa ter interesse e vontade. Se você tiver essas duas coisas, qualquer conhecimento se torna um conhecimento simples e fácil de obter. Fácil num sentido de que você não vai precisar, não vai ser moroso para você obter. Sabe quando você estudava na escola e sempre tinha aquela 1 ou 2 matérias e você falava, nossa, que raiva disso, eu não quero aprender isso. Esse aprendizado difícil e moroso é porque você não tinha nem interesse nem vontade de aprender aquilo. Nossa, pra que eu preciso saber, sei lá... Eu tenho um grande respeito por todas as matérias que são dadas nas escolas, sou um pouco nerd nesse ponto, mas, sei lá, botânica, né? Dificilmente eu vejo poucas pessoas que gostam de botânica, eu gostava até da parte de biologia, mas botânica, né? Para que eu preciso aprender qual é o formato de uma célula vegetal? Quando você tinha esse aprendizado, talvez, se você tinha muitos aprendizados que eram difíceis, você talvez tenha criado uma certa, eu detesto usar essas palavras coachicas, né, mas enfim, dessa crença sua que é difícil aprender. Não estou dizendo que é fácil, tá? Aprender é sempre um processo que requer um esforço. Mas se você gosta daquela profissão, aquele trabalho, e você está resolvido, então você tem um objetivo, você gosta, você tem interesse pelo aprendizado, você tem interesse pelo tema, você tem vontade de aprender esse tema, o aprendizado vai ser mais simples, se não for fácil, vamos colocar a palavra mais simples do que foi na sua vida. Simplesmente porque você tem esse interesse. E vamos lá. A maestria, ela, né, no sentido de conhecimento e a experiência, né, ela é o que mais segura, e isso eu estou falando aí por experiência própria minha e por experiência própria de trabalho meu, trabalhando com muita gente que tinha receio em mudar de carreira. Ser muito boa naquilo que você faz, no trabalho que você está fazendo, isso é algo que tende a segurar muito a pessoa nesse trabalho. Então vamos supor, a pessoa ou não está sendo bem paga para aquilo, não paga para ela, né? Como eu disse, dinheiro é uma coisa íntima, mas ela não se considera bem paga, ou né, ela não gosta daquilo. Não gosta no sentido não de ser, ok fazer isso. Não, é no sentido de, nossa, que não quero fazer isso, não gosto, nossa, que moroso. Porém, quando essa pessoa ela é muito boa no que ela faz, o que acontece é que ela recebe o quê? Reconhecimento.
E aí tudo cai na mão dela, ela às vezes é uma pessoa muito responsável, gosta de responsabilidade, aí ela faz, ela vê que ela, né, ela faz e faz com até uma certa facilidade no sentido técnico, porque aquilo é fácil para ela, e ela gosta, e ela, nossa, tá tudo muito bem. E aí ela recebe aquele reconhecimento. Nossa, uau, você é realmente muito boa no que você faz, parabéns. Nossa, que legal. Nossa, sempre que eu quero ter esse trabalho feito, eu passo para ela, porque ela é muito boa. Ai, que legal. E isso, receber isso, é aquela coisinha que te mantém naquele trabalho. Você não gosta do que você faz. Aquilo às vezes não está te dando o sustento que você gostaria naquele momento da sua vida. Mas esse reconhecimento, que geralmente é constante, né? Nossa, olha que legal, ela sempre faz muito bem, ela com muito capricho e tal. Quando você recebe esse feedback muito bom, né? De que você é realmente boa no que você faz, isso te segura muitas vezes num trabalho que é ruim. E vamos lá, não existem trabalhos ruins, mas um trabalho que é ruim para você, tá? Um trabalho que é o sonho de uma pessoa pode ser o pesadelo de outra, né? Vamos usar uma profissão bem caricata no sentido de que todo mundo sempre geralmente sonha quando está crescendo, virar astronauta. Às vezes tem astronautas que odeiam aquilo, que não querem aquele risco, que não gostam do regime de treino, mas estão lá. Porque às vezes tem uma herança familiar envolvida, né? Ai, meu pai foi astronauta, preciso ser astronauta também. Foi o que rolou na vida, foi o que melhor pagava. E a pessoa tá lá, mas às vezes o que eu tô dizendo é que o que eu tô querendo dizer é que você tem que entender que aquele trabalho não é bom para você. Por mais que você seja maravilhosa no que você faz com muito carinho, com muito afeto, com muito amor, com muito cuidado, e que o trabalho está extremamente bem feito, não importa. Se isso está te segurando num trabalho que é ruim, é ruim. Mas é bom quando eu recebo esses elogios. Eu entendo. Eu passei por isso. Vou fazer um vídeo, ainda não sei quando vou lançar, não acho que é nessa série ainda, então alguns meses para frente, que é falando sobre o trabalho como área de conhecimento e trabalho como atividade que você faz. O que eu passei por isso, né, eu já contei essa história, mas rapidamente eu trabalhava num lugar onde o tema do lugar, né, que era educação, eu amava, só que o que eu fazia não era educar. Eu fazia parte de um sistema que a saída dele era uma aula, um treinamento, né? Era uma ação de educação. Mas eu não educava, e aí essa atividade me pegava. Só que eu era bom naquilo. Aliás, como engenheiro como um todo, eu era bom em fazer aquilo. Eu entendia muito de Excel, eu sou uma pessoa bastante analítica, eu tenho um bom posicionamento de discurso, eu sei explicar coisas. Então, essas características sempre me levaram a ser bem requisitado nos meus lugares de trabalho. E isso me segurou em muita empresa que eu detestava. Chegando no fim do dia, eu saía exaurido, né, drenado dos lugares, mas eu sempre falava, parabéns pela apresentação, hein? Putz, aquilo ia me segurando nesses lugares que não eram muito bons, para mim, tá? Eu trabalhei em lugares maravilhosos, que pode ser o sonho de você que está assistindo. Empresas de tecnologia muito grandes, de bens de consumo, multinacionais, etc. Mas para mim não era bom aquilo. Então a gente tem que ter cuidado quando a maestria que nós temos de verdade, ela tá, por medo de sair do lugar e perder esses elogios, você acaba ficando. Porque essa é a questão. Hoje, como a gente tem um processo educacional que é bastante engessado ainda, quando você pensa assim, para eu conseguir outra maestria, outro conhecimento, outro domínio de assunto, outra habilidade, eu preciso passar, a gente sempre pensa nos 4 anos, né, que é uma graduação. A gente desiste antes de pegar, não, eu tô aqui mesmo, pelo menos eu faço bem isso e tá tudo bem. Deixa eu te falar, não está tudo bem. Por melhor que você seja no seu trabalho, se você não gosta, você merece coisa melhor. E dá para conseguir coisa melhor. De novo, você não precisa. Mas se você quiser, é possível. É possível você abandonar determinados conhecimentos, né? Esse é um outro tópico que a gente sempre fala, né? Quando a gente fala de conhecimento, ser bom no que faz em carreira, que a gente às vezes tem que abandonar conhecimentos. Hoje, eu trabalho muito pouco com Excel, por exemplo,
que era uma habilidade que eu desenvolvi a duras penas, que foi difícil para mim conseguir, foi complicado. Análise, planejamento e controle de produção, pesquisa operacional, habilidades que eu consegui na faculdade a duras penas e que eu usava nos meus trabalhos. Mas eu precisei abandonar elas para me aprofundar naquilo que eu amava, que é educar. Se você ama uma coisa e você já se resolveu com o dinheiro também, dá para conseguir outros conhecimentos. E mais do que isso, né? Que é talvez a parte mais difícil. Dá para você abandonar outros. Eu me considero uma pessoa que entende bastante de Excel. E de ver uma vez a cada lua azul é uma habilidade que eu uso. Mas realmente, hoje no dia a dia, eu quase não uso essa habilidade. Não é uma coisa que você vai deixar de ter, mas é uma coisa que você vai deixar de usar. Então você vai deixar de ter elogios profissionais relacionados com aqueles tipos de conhecimento. E tudo bem. Tá bom? Isso eu quero deixar muito claro, tudo bem. Se esse conhecimento que você tem, por mais elogios que ele está te fazendo, está te segurando num lugar que você não gosta, tudo bem. A gente tem que às vezes abandonar determinadas coisas para a gente conseguir coisas melhores. Talvez seja a pior parte de falar sobre maestria é essa. A gente tem que entender que dá para abandonar, que não precisa usar aquilo pro resto da sua vida só porque você é boa no que você faz. Você é maravilhosa, nossa, você é elogiada, e o trabalho sai facilmente. Tá bom, mas se é um trabalho que você não gosta que sai facilmente, dá para ser melhor. Ok? Como a gente já falou, o amor ele é uma coisa muito subjetiva, né? Muito relacionada com quem você é, as suas vivências, a sua história, as suas interpretações de mundo. O amor à carreira, eu digo, né? O amor romântico também, mas estamos falando de amor à carreira, né? De amar o que se faz. E o dinheiro, como a gente falou semana passada, é uma questão muito íntima também, né? Tem a ver com os seus sonhos, com a sua vontade de realizar, com os seus objetivos de vida, de posses, etc. E no comecinho do vídeo a gente falou que maestria é o mais simples de desenvolver, de mudar. Então você consegue abandonar conhecimentos e consegue desenvolver outros com uma facilidade maior do que abandonar um amor e desenvolver outro. É mais fácil. Dos três, ele realmente, eu não mudo a minha opinião, ele é o mais simples de você mudar. Certo? Porém, isso não quer dizer que a gente deva ter descaso pela maestria, tá? Por conta de algumas coisas que são mais profundas nesse sentido. Como eu disse, maestria não tem a ver só com saber, com ter conhecimento. Ela tem muito mais a ver com ter interesse e vontade de aprender. Porque quando a gente tem interesse e vontade de aprender um determinado tema, ele é um tema que é fácil de estudar. Você consegue estudar com relativa facilidade. E ele é um tema que você tem interesse em se aprofundar constantemente. Então, vamos supor que você goste de artesanato em madeira. Se você tem esse interesse, a vontade, mesmo que você não saiba ainda, quando você começar a aprender, além dessa facilidade, você vai querer saber sempre mais. Putz, que legal, consegui isso aqui, fiz isso. E que mais? E agora, como é que eu invernizo? Como é que eu lixo? E como é que eu consigo um item melhor? Como é que eu consigo fazer uma escultura? Quais são os tipos de madeira? Que relação elas têm com o artesanato? Como é que eu consigo fazer? Você vai ter esse interesse, essa vontade. Então a sua vida, o seu conhecimento, ele vai se tornar naturalmente maior. Porque você tem um interesse nele. Porque você curte. Basicamente isso, você gosta. E aí você vai se tornar um profissional cada vez melhor de uma maneira muito mais leve. É uma das coisas que a gente... É a mais fácil, mas acho que a gente tem que tomar bastante cuidado também. Porque ela não é tão fácil assim de encontrar. Porque a gente tem que entender quais são todos os seus interesses na sua vida, que tem muita coisa ali, e quais são seus interesses no sentido de que são tão fortes, tão íntimos, tão profundos em você, que você tem uma vontade real de se aprofundar naquilo, tá?
E também a gente tem que lembrar que a gente pode ter maestria em coisas não profissionais, tá? Então, o que a gente chama de hobbies, né? Então, às vezes você gosta de colecionar moedas, saber as histórias das moedas, dos anos que elas foram cunhadas, as diferentes moedas em todos os países. Você pode fazer uma coleção de moedas. Dificilmente, e aí nem tão difícil no caso da coleção de moedas, porque tem algumas questões de valioso ali também, você pode vender uma coleção, etc. Mas, se você está fazendo isso por hobby, mas você gosta de aprender aquilo, ótimo. Falando de maestrias profissionais, né, interesses que você tem em aprender, que você vai usar para ganhar dinheiro, tem que ter um interesse até um ponto acima dos interesses de hobby. Porque vai ser algo que você necessariamente vai precisar se aprofundar para ganhar mais dinheiro com aquilo. Por que eu digo isso? Vamos usar o exemplo do artesão em madeira. Conforme você for aprendendo tudo o que você faz, esses tipos de madeira, etc., você vai ter um determinado preço por peça de artesanato ali. Depois, se você quiser se aprofundar cada vez mais e ter trabalhos mais detalhados e mais raros, vamos dizer assim, mais bonitos, etc., você consegue aumentar o seu preço por peça. Por quê? Porque você vai se tornar um artesão melhor. Porque você aprendeu mais. Só que para você ter esse interesse e você ter essa vontade de se aprofundar dentro disso para ganhar dinheiro, para a sua vivência, você precisa se interessar muito por aquilo. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente faz essa reflexão sobre o que a gente, em que assunto, em que profissão a gente quer obter maestria, porque não é algo tão trivial assim. Você precisa realmente entender que você tem um interesse muito forte por aquilo. E tendo esse interesse, ele vai se tornar parte da sua vida no sentido de que talvez você dependa desse aprofundamento de conhecimento para aumentar aí, por exemplo, o quanto você ganha. E eu estou usando esse exemplo do artesanato em madeira, mas eu posso usar esse exemplo para uma coisa mais simples, a administração de empresas. Legal, você quer se tornar líder, administrar uma empresa, mas você vai ter que fazer cursos de comunicação não violenta, você vai precisar fazer cursos de oratória, venda de ideias, você vai precisar fazer vários cursos, e aí MBA, mestrado, doutorado em administração, dependendo até, você quer ser uma pessoa que administra empresas de bens de consumo de multinacionais. Tem cursos para se aprofundar nessa área específica. Se você não só administra a empresa e tá bom para você, você não vai ter um interesse genuíno e uma vontade de aprender aquilo. E aí o seu aprendizado se torna moroso, difícil. E agora relacionando isso com um propósito de vida e um planejamento de carreira, primeiro para propósito você tem que entender que, né, a gente já falou um vídeo inteiro sobre isso, então vou ser bem resumido. Você tem que ter esse interesse profissional de tal forma que ele seja integrado na sua vida. Muito integrado. Porque ele vai fazer parte de quem você é. O conhecimento, as coisas que a gente tem domínio, conhece, elas começam a fazer parte da gente. Então, se você vai obter um conhecimento que você não pode dividir com os outros, que você não pode falar sobre em lugar nenhum, dificilmente se vai ser uma maestria fácil de manter a longo prazo, porque você não vai poder conversar com ninguém, parte de quem você é. Então tenha isso em mente, o quanto você precisa dividir a sua vida profissional com as outras pessoas, o quanto você quer. Também, se você não quiser, ok, só gosto durante o período de trabalho, tudo bem também. E dentro de propósito, você tem que levar isso em consideração. O quanto que dentro dos seus propósitos de vida, esses assuntos que você vai aprender e se aprofundar estão integrados com a sua vida. E quando a gente fala de planejamento, a gente tem que entender uma coisa. E aí vai variar de pessoa para pessoa, tá? Quanto desse conhecimento, dessa maestria você já tem e o quanto você vai precisar ter ainda. Então vamos supor, hoje você tem só um interesse, você não tem conhecimento nenhum, você quer trabalhar com algo, mas você não tem nada de conhecimento para aquilo. Então você vai precisar juntar no trabalho que você está um determinado recurso para você poder pagar uma graduação, um curso, alguma coisa, para você ter o conhecimento inicial que você precisa para começar a trabalhar com aquilo.
E além disso, e aí mesmo que você já tiver esses conhecimentos iniciais, esses interesses iniciais, você vai precisar se aprofundar. Então você vai precisar entender assim, dentro do meu plano de carreira, em quanto tempo e a cada quantos anos, por exemplo, eu vou querer fazer uma ação educacional de aprofundamento em determinados temas. Então vou dar um exemplo bem simples aqui, tá? Então hoje você é uma analista administrativa, trabalhando no escritório, fazendo coisas de análise administrativa, e você quer se tornar uma professora. E você não tem nada de pedagogia, de ensino, de licenciatura, nada. E para começar a trabalhar, você quer ter isso. Porque também, como eu já falei em alguns outros vídeos, dá para você começar a fazer esse trabalho sem precisar de determinados cursos. O professor é um deles. Vamos supor que você fale inglês muito bem. Você pode se tornar uma professora particular, certo? Mas não, você quer ter a licenciatura em idiomas ou licenciatura em alguma matéria para você começar a dar aula. Tá bom, então você vai planejar quanto custa. Ah, posso começar agora? Não, preciso juntar dinheiro por tanto tempo. Coloca isso no seu planejamento de carreira. Depois que você fizer a primeira licenciatura, você quer se aprofundar. Vamos supor, um tema. Você quer se tornar especialista em educação para adultos. Então você vai fazer uma pós-graduação, um mestrado em educação para adultos, né? O nome é andragogia, né? Então você vai fazer um mestrado em andragogia. E aí depois você quer trabalhar com adultos não alfabetizados. Você quer ensinar pessoas que nunca aprenderam a ler e escrever. Legal, você vai fazer um doutorado nisso, ou um outro mestrado, ou uma outra graduação. O título em si vai depender muito da profissão que você escolhe. Se você quiser, por exemplo, se tornar um professor adjunto, etc., numa faculdade, dando aulas de mestrado, você vai precisar do doutorado. Agora, não, você quer se tornar uma professora em escolas de idiomas. Então, você não vai precisar necessariamente de um mestrado e um doutorado. Você vai precisar de outras coisas, vai precisar de cursos de inglês, que tem as certificações internacionais de idiomas. Então, depende muito de que o planejamento de carreira depende muito em qual o seu horizonte de carreira, né? Aonde você quer chegar, tá? E a maestria tem que fazer parte disso. A cada X tempo, você vai precisar se aprofundar oficialmente em determinados assuntos. Ah, mas Wagner, eu me interesso tanto que eu vou pegar para ler livros técnicos, sei lá, cada um mês eu vou ler um, pelo menos. Legal. Mas dependendo de onde você quer chegar, você vai precisar do papel, tá? Eu discordo da cultura do papel, tá? Você precisa do diploma para passar aqui. Mas eu não estou ensinando aqui o meu mundo perfeito, eu estou ensinando o mundo que existe. Então, para alguns passos, talvez você precise dos papéis e você planeja isso. Certinho? Lembrando, né, e acho que a última coisa que eu vou falar para vocês sobre o assunto, que a maestria ela não tem a ver só com o conhecimento. Às vezes ela tem a ver também com a experiência, tá? Então, dependendo desse, né, como eu falei, a cada X tempo você vai talvez precisar fazer um curso oficial, um curso padrão. Porém, também tem algumas outras questões, né? Dependendo da vaga que você querer, por exemplo, se você quiser se tornar um professor numa faculdade pública, normalmente, eles, dependendo da vaga, eles pedem um tempo de experiência também. E aí a maestria envolve isso também, ter experiência. E não é só, e aí eu até vou defender aí, não todo mundo, mas parte das pessoas que pedem experiência numa vaga. Às vezes eu preciso de uma pessoa que já vivenciou determinados, que eu preciso que essa pessoa já entre já mais funcionando, eu não tenha tempo, não tenha recurso para ensinar ela como funciona e o que ela vai precisar fazer. Então eu preciso de uma pessoa que tenha experiência em determinadas coisas para que essa pessoa já entre andando já, tá? Então, às vezes a maestria, o conhecimento, ela envolve um pouquinho de experiência, né? Dando exemplo aí de alguns planos de carreira que eu acompanhei durante esses anos, algumas pessoas falaram assim, aí eu vou começar a trabalhar agora como tal, porque eu preciso, para eu entrar na vaga inicial que eu quero dentro dessa carreira, eu preciso ter um ano de experiência. Então a pessoa foi correr atrás desse ano de experiência em algum lugar que permitisse. Então às vezes essa maestria, esse conhecimento, você precisa, não tem a ver só com o diploma, o papel, o curso, tem a ver também com o quanto você vivenciou daquela profissão. E sempre tem, tá? Profissões iniciais que não precisam de experiência. Aí você entra numa que às vezes não está seguindo, não está nem te dando dinheiro que você queria, etc. Você entra em uma para conseguir essa experiência e aí você consegue, com a experiência que você teve, passar para um emprego melhor, para um melhor e por aí vai. Certo? Então é isso, pessoal. Hoje nós falamos sobre maestria e semana que vem a gente vai falar sobre amor, tá? Eu vou fazer várias relações aí com o amor romântico na carreira. Certo? Se você gostou
do vídeo, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike. Em qualquer uma dessas situações, você, por favor, também me dê um comentário falando o que você gostou, o que você não gostou, ou, de repente, se você tem uma sugestão de assunto para a gente tratar aqui sobre carreira. Também vou nem pedir, mas recomendar que você siga Desafio Certo aqui nas nossas redes sociais, tá? Ajuda bastante a gente. Destaque aqui pro Anchor, tá? Esse Anchor é uma plataforma de podcast. Todos os vídeos disponibilizados aqui no canal também saem em formato de podcast, tá certo? Esse Anchor ele vai te dar o endereço de várias plataformas de podcast. Então a gente tem Spotify, a gente tem outros, Google Cast, se não me engano também temos, mas o Anchor ele vai te dar todos os endereços certinho, ou você pode ouvir direto por ele. Ok? É isso, pessoal. Muito obrigado pelo tempo que vocês investiram comigo. Até semana que vem. Tchau, tchau.